Ok? Boa noite, doutor. Tudo bom? Como é que tá? Boa noite, Júnior. Tudo certo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Então, Isso aí. conforme aí, estamos começando a nossa maratona do RH 4.0, uma semana que nós vamos iniciar aqui para levar um conhecimento a mais nessa época que a gente está passando, né, de pandemia. E hoje a gente quer fazer aí falar um pouco sobre a MP 927, sobre as escalas de trabalho, a redução da jornada de trabalho, toda essa questão aí, né, doutor? Sim, tranquilo, vamos lá. Tem bastante assunto para a gente discutir sobre esse ponto aí, né? Hoje as situações estão cada vez mais complexas e principalmente com a medida 927 e 936. São duas medidas provisórias que tratam aí sobre compensação de horas, redução de jornada de trabalho, com a redução do salário, e aí isso implica diretamente na questão da jornada em si, das escalas, de como se faz as adaptações necessárias nas escalas conforme a redução, se porventura a redução for um dos pontos escolhidos pelo empregador para tentar superar esse momento aí. Ok. Doutor, só lembrando ao pessoal que vai acompanhar nós aqui na live, todas as perguntas que porventura forem, pode botar ali nos comentários que a gente vai transmitir aqui. Nós temos o pessoal aqui do suporte, aqui de apoio também, que vai botar na tela para nós as perguntas e nós vamos fazendo aí um bate-papo e respondendo as perguntas, tá, doutor? Tentar responder um Tranquilo. pouco de perguntas e dúvidas aí que vinha a surgir. Nós estamos aí com 20 pessoas, né, na live, então já deve estar chegando a galera mais aí. Como é que está sendo para o escritório do doutor lá, especialista na jornada de trabalho agora com essa pandemia, doutor? Nesse momento aí, a gente acaba tendo muito mais trabalho do que o normal, do que o esperado, né? Porque a insegurança jurídica, as dúvidas são muitas, procedimento de como se fazer, né? O próprio governo não tem um sistema adequado e pronto para passar por esse procedimento ou pelos procedimentos que as medidas provisórias têm estabelecido. Então, é uma situação corriqueira e difícil, porque cada grupo de empregador tem as suas particularidades em relação às escalas de jornada de trabalho. Cada um vai adotar, dentro da sua empresa, um modelo padrão, sendo que, além disso, surgem diversas outras modalidades, outras escalas que ele pode aplicar em alguma situação específica, né? Eu posso utilizar escalas diferenciadas dentro de uma mesma atividade econômica, porque vai depender da prestação do serviço do empregado. A partir daí que começam a surgir, então, essas dificuldades de se estabelecer um padrão, porque o que todo mundo busca é um padrão para resolver. Como eu faço para resolver? O que eu utilizo como exemplo? O que eu utilizo de padrão? E nós não temos um padrão específico para resolver para ter a solução das situações de cada empresário. Nós temos, sim, possibilidade de estabelecer escalas, né, 6.1, 5.1, 5.2, né, aquelas escalas estabelecidas no e-book, né, escala 12 por 36. Nós temos as escalas normais de 8 horas diárias e 44 semanais, que dentro dessa escala normal podem ser distribuídas de 3, 4 formas específicas de trabalho. Então, depende muito da necessidade, da característica, e aí agora fica vinculado a cada empregado, né? Depende muito de como que ocorre a prestação do serviço do trabalhador. Acho que uma das grandes mudanças que nós tivemos também foi a questão do banco de horas, né? Que antes era só empresas que tinham acordo coletivo e agora a gente pode fazer individual por trabalhador também, né? Isso, na verdade é o seguinte, nós temos a previsão na CLT de nós fazermos acordo de compensação de horas de forma individual, sem a necessidade da participação dos sindicatos. O problema é que
nessa mesma legislação, se os sindicatos estabelecerem um critério, um padrão de compensação de horas, o acordo individual não pode e não vai prevalecer sobre o acordo de compensação de horas do sindicato. É nulo, né? A lei fala de forma bem, ela traz de forma bem clara, é nulo de pleno direito qualquer acordo individual que trate sobre compensação de horas quando o sindicato tem acordo e tem convenção coletiva. Então, os empregadores já podem, e eles têm a possibilidade de estabelecer acordos individuais, só que eles precisam conhecer a realidade da categoria que eles vivem. Precisa saber qual é a convenção coletiva da sua categoria e se ela trata sobre compensação de horas, sobre o banco de horas. E a medida provisória 927, ela trouxe duas situações sobre o banco de horas. Primeiro, ela trouxe a situação de poder ser feito o acordo individual, veja bem, individual, se sobrepondo, prevalecendo sobre o acordo coletivo. Ela trouxe esse primeiro detalhe. E o segundo detalhe, ela trouxe a situação da possibilidade do banco de horas negativo. Banco de horas negativo é estabelecer um padrão de compensação de horas que ele tenha trabalhado, que ele não tenha trabalhado. A quantidade X de horas que ele não tenha executado sua atividade, eu gero no sistema um banco de horas de que ele tem que recuperar essas horas que ele não trabalhou. E isso pode ser feito de critério individual. Sim. Claro que nós aqui, quanto à empresa, eu acho que foi a fase mais difícil para fazer o desenvolvimento, foi para essa questão de horas positivas e horas negativas para adequar o nosso sistema, né? Então, a gente aí trabalhamos imensamente para tentar adaptar o sistema, tentar desenvolver as ferramentas necessárias aí para esses cálculos. Nessa questão da 936, doutor, ela veio para complementar a 927, né? Isso. A medida provisória 927, ela surgiu como o primeiro mecanismo, né, primeiro start do governo em relação a conteúdo de normas trabalhistas em função do Covid-19, né, de reflexos na relação de trabalho do Covid-19. E essa medida provisória, assim que ela foi publicada, já foi objeto de diversas discussões, discussões via rede social, discussões de constitucionalidade em relação a alguns pontos, né? E um dos pontos era justamente essa questão do banco de horas. A medida provisória 936, ela ela trouxe critérios para suspensão e redução de jornada e de horário de trabalho. O que aconteceu? A medida 927, ela acabou, como ela teve muita discussão, muita crítica, se parou uma situação de dúvida sobre essa medida provisória, de insegurança jurídica dessa medida provisória. Essa medida provisória vai ser aplicada, não vai ser aplicada, vai ser constitucional, vai ser inconstitucional. Então, diante dessa insegurança jurídica, né, acabou surgindo uma outra medida com critérios distintos e critérios que fossem efetivamente trazer um resultado imediato para todo e qualquer empregador, dado a questão principalmente da paralisação das atividades econômicas em função do Covid, né, para não disseminar o vírus e afetar aí e trazer um caos para a saúde pública. Então, a medida 927, ela ainda carece de uma força jurídica, de uma identidade, aquela qual a 936 não. A 936 já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O STF já disse que a medida provisória 936 tem a sua legitimidade, tem a sua validade, tem a sua segurança jurídica em função de um momento temporário, específico, atípico, de força maior. Então,
trouxe um respaldo maior. O TST tende também a seguir, no meu entendimento, essa mesma posição do STF, para que os poderes consigam andar alinhados dentro dessa questão mais jurídica. Né? Já a medida 927, logo no dia seguinte à publicação dela, o próprio presidente da República já revogou o artigo 18 da medida provisória, né? Revogou inicialmente pelo Twitter, né? Pelo Twitter dele, ele mesmo publicou dizendo que estaria revogado o artigo 18 da medida provisória 927. Esse artigo 18 tratava sobre a suspensão do contrato de trabalho, né? Na modalidade da medida provisória 927, a suspensão se daria através de que o empregado era encaminhado a um curso de qualificação nesse período, esse curso a ser realizado online e por isso que a medida provisória, esse artigo foi dispensado. Quer dizer, eu poderia suspender o trabalhador, suspendendo o trabalhador, ele vai para um curso de qualificação online e quem faria o pagamento do salário, da remuneração do empregado, foi um critério que ficou em tese omisso na medida provisória 927. Já a medida 936 trouxe um critério totalmente diferente para a suspensão do contrato de trabalho, com um plano emergencial, com critérios, formas, prazos para que se faça a suspensão e os critérios para pagamento dos trabalhadores que vão ficar com o contrato suspenso. Contrato suspenso significa dizer o trabalhador não presta o serviço e não tem a sua contraprestação, não tem o seu salário. Então, esse é o efeito direto da suspensão do contrato de trabalho. Legal. Nós também tivemos uma parte bem polêmica na 927, que foi, acho que foi também revogado pelo Twitter, né? Que era aquela situação do funcionário ficar afastado do trabalho para exercer estudos, né? Então, ela foi publicada para exercer os estudos, né? Para fazer estudos, ela poderia ficar até 4 meses sem receber, né? Que foi revogada em questão de 24 horas, acho que nem 24 horas não deu, né? Isso aí. É exatamente essa situação que foi comentado. Esse estudo, essa qualificação profissional por cursos online que foi revogado, né, em menos de 24 horas, pelo Twitter e depois sim pela medida provisória específica para revogar o aparato legal correto, foi feito pelo presidente da República. Até é uma situação que gera uma maior insegurança, porque afetou a própria forma de criação e revogação de leis. Então, essa 927, a medida provisória 927, ela está em vigor, ela está em vigência, pode ser utilizado banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias individuais, aplicação das férias coletivas. Então, tudo isso pode ser utilizado pelo empregador conforme a sua necessidade e dentro das características da própria medida provisória. Então, hoje o que nós estamos vendo é que cada empresa ela vai ter que se adaptar na jornada de trabalho que melhor se convinha aí para superar essa pandemia, né? Então, cada empresa merece um estudo peculiar, um estudo de caso peculiar de cada situação, né? Exatamente, ela precisa ter o ideal seria um aconselhamento específico para cada atividade econômica e dependendo da característica de cada trabalhador, de cada empregado, e poder encaixar ele dentro de uma atividade, de uma jornada, das escalas possíveis para evitar uma demanda trabalhista. Uma das preocupações que existem, a maior preocupação são os reflexos pós-pandemia. Hoje já se discute muito e há muita dúvida, há muito temor de enxurradas de ações trabalhistas para discutir
os critérios adotados pelo empregador durante essa situação de calamidade pública. Quer dizer, o empregador vai se utilizar das medidas provisórias. E muitos trabalhadores vão procurar utilizar o critério de que elas são inconstitucionais. Mas veja bem, o que é importante? Eu ia fazer Pode complementar, doutor. Eu ia entrar nessa questão aí da Constituição, né? Porque nós temos uma previsão da CLT que o governo, se ele fechar a empresa ou fizer uma determinação, ele tem que arcar com o salário dos funcionários, né? Isso. Aí o empregado vai alegar as questões que envolvem matérias inconstitucionais e o trabalhador e o empregador vai utilizar as medidas provisórias e vai utilizar a própria CLT. A CLT permite a possibilidade de você fazer a rescisão do contrato de trabalho por motivo de força maior. Esse motivo de força maior ocorre quando a administração pública, estados, municípios, ou a própria União, determina o fechamento das atividades, a extinção das atividades. E aí, nesse caso, a multa indenizatória do FGTS seria arcada pela administração pública, pelo poder público. As demais verbas trabalhistas rescisórias, quem arca é o empregador. Já a multa do FGTS, quem arcaria seria o poder público. E há uma discussão, existem empresas que já fizeram milhares de extinções do contrato utilizando esse motivo, utilizando essa condição, essa previsão da CLT. Né? Quer dizer, é uma possibilidade. Se isso vai ser eficaz, se isso vai ser válido, se vai efetivamente ter o efeito necessário, a gente só vai saber pós-Covid-19 com as enxurradas de ações que vão surgir a partir daí. Mas são mecanismos que o empregador pode estudar. Então, como você mencionou antes, Jungles, o empregador ele precisa de orientação específica sobre essa matéria e como ele pode enquadrar para saber quais são as opções que ele tem, quais as opções que são mais confiáveis, quais são as opções de maior risco e quais as possíveis consequências que podem ter a partir daí. Se ele tiver essa noção, ele consegue fazer a gestão empresarial com o menor risco possível, com o menor passivo trabalhista possível. Só que isso é uma situação que não se faz do dia para a noite. Sim. Ele precisa ter uma orientação empresarial, precisa ter uma orientação contábil, precisa ter uma orientação jurídica. Para, a partir do momento em que ele ter todas as informações, ele conseguir identificar para ele qual é a melhor. E mais, sabendo os riscos. Quer dizer, Jungles, você tem as opções, você sabe as possibilidades, você sabe as consequências. A partir daí, você faz a opção e vai ter que esperar quais as consequências a partir dessa opção. Qual é o risco? Tem que ponderar qual é o risco e qual dos riscos tu vai correr. Ou fecha a empresa, ou tu demite funcionários, ou adequa a escala de trabalho ali dos funcionários para esse risco. Exatamente. Na questão da redução da jornada de trabalho, doutor, essa questão, ela regulamenta a porcentagem que pode ser diminuída, porque nós temos em Constituição, na CLT que é previsto por força maior uma redução de 25%, né? Da jornada? Isso, da jornada de trabalho. Nós temos dois pontos na questão da jornada de trabalho e do salário. Nós temos dois pontos. O primeiro é de que a redução do salário, ela só poderia, pela Constituição, ela só pode por convenção e acordo coletivo. Esse é o primeiro ponto. E é o ponto onde um partido político ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa redução de salário com redução da jornada. Por quê? Porque a medida provisória diz que essa redução pode ser de caráter individual. E a Constituição diz que tem que ser de caráter coletivo. Tem que ter a participação dos sindicatos. Esse é um ponto. O segundo são os critérios.
São os critérios. Lá no artigo 7º da medida provisória 936, ela diz que pode haver a redução da jornada de trabalho e de salário de 25%, 50% e 70%. 25%, 50% e 70%. Então, dentro do critério da medida provisória, ela permite 3 bases. 3 bases. E a partir daí o empregador vai utilizar aquela que ele pode se adequar de forma que venha trazer menor prejuízo possível. Então, eu vou fazer a seguinte consideração. Ou eu extingo a empresa, ou eu faço a rescisão de todo mundo, ou eu vou optar por suspensão de uns, redução de outros. Eu vou verificar se a minha atividade vai poder continuar exercendo a minha atividade econômica, se eu vou conseguir ter a clientela necessária para isso, se eu vou ter o retorno financeiro para isso, para manter essa atividade. Então, esse é o primeiro caminho. Eu tenho que verificar se eu vou ter o retorno, se eu vou conseguir manter. Ou se eu vou ter que fazer a suspensão de uns, ou rescindir o contrato de vez. Então, o STF disse que é possível fazer o acordo individual e não precisa ser com a participação do sindicato. Ele só obriga que o acordo individual seja encaminhado ao sindicato. Para quê? O sindicato tendo ciência, aí ele pode tomar as medidas que ele entender que possa melhorar a condição que foi posta naquele acordo individual. Agora, não é condição de validade das reduções de salário com redução de jornada a participação e o encaminhamento para o sindicato. Tá? Outro ponto importante. Não adianta a gente fazer redução de jornada e redução de salário e manter o trabalhador executando ou prestando o serviço 24 horas. Não adianta. Ou 24 horas não. As 8 horas diárias e 44 semanais. Se eu fizer a redução, eu tenho que fazer a redução correta. Porque senão eu corro risco, é aquela questão do passivo trabalhista. Então, quanto mais eu tentar burlar a legislação, maior vai ser a quantidade de ações trabalhistas. Maior vai ser o meu passivo trabalhista. Então, eu não posso querer utilizar do momento para também utilizar ou aplicar a legislação de forma equivocada. Por isso que eu tenho que analisar individualmente quantidade de empregados, formas de remuneração, critérios de escalas que podem ser utilizados, critérios de suspensão do contrato de trabalho, critérios de compensação de horas. Então, tudo isso eu posso ajustar. É um momento temporário, é um momento de força maior, é um momento que nós não esperávamos passar, é um momento distinto do que se nós tivéssemos com uma situação normal dentro da atividade nossa de trabalho social, cultural, de saúde pública. Então, nós não podemos utilizar os mesmos princípios, as mesmas bases para interpretar o momento que a gente tem agora e o que é específico na legislação. Nós não podemos ser rígidos. Nós precisamos utilizar o bom senso. Nós temos que ter a ciência de que todo mundo está perdendo com isso. E o que a gente pode fazer de forma coletiva para tentar minimizar, para tentar diminuir esses prejuízos? Porque, num primeiro momento, o que se pensa? Vamos jogar todos esses prejuízos, vamos jogar essa carga de prejuízo para a atividade econômica, para os empresários, para os empregadores. E isso não é o momento, ou melhor, isso não é a situação correta a se fazer, que é justamente onde aquele que gera o emprego, é justamente que gera a receita de impostos, e nós não podemos repassar para a categoria econômica, para o empregador, todos e exclusivamente os ônus decorrentes do Covid-19. Sim. Doutor, eu recebi aqui no grupo do Maratona RH 4.0 uma pergunta seguinte. A redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho, da escala 12/36, como que funcionaria isso? Que tem uma dúvida aqui, mais ou menos assim, como que eu reduziria essa jornada de trabalho 12/36? Beleza. A Constituição, a jornada 12/36, inicialmente é importante que se diga
que ela veio com a reforma trabalhista. Antes era aplicada por convenção e acordo coletivo. 12 por 36. Por quê? Porque a Constituição só permitia a escala ininterrupta de 6 horas. Então, se eu tiver interesse em fazer a redução proporcional de jornada e de salário de 12 por 36, eu vou ter que procurar critérios para definir como que vai ser essa redução. Como que vai ser essa redução. E o pior, como não há uma situação específica e mais detalhada na legislação da escala 12 por 36, há uma insegurança maior de quando a gente fizer a redução de 12 por 36. Porque eu não tenho parâmetro para isso. O parâmetro vai ter que ser o acordo entre empregado e empregador. Ou a gente faz 8 horas direto, 6 horas direto, vai reduzir o intervalo, vai reduzir o tempo de intervalo de 36, então eu vou fazer 8 horas ininterruptas e reduzo as 36 horas de folga proporcional. Então eu vou ter que fazer um critério específico com o empregado de forma individual de como que a gente vai fazer essa escala ininterrupta. Se a gente vai fazer 6 por 12, 6 por 24, se a gente vai fazer 6 por 18 e 8 por 24. Então, isso vai ficar a critério do empregador. E também eu posso, que nem eu tenho na 12 por 36, é previsto aquela hora indenizatória, né? Que eu posso não dar o intervalo e fazer o trabalhador trabalhar 12 horas direto e indenizar essa hora, não tem férias e décimos. Não vai para o cálculo de férias e décimo, é uma hora indenizada do intervalo, né? Essa hora, eu poderia aumentar essa hora? Do intervalo? Do intervalo, vamos dizer que eu faça aí, na CLT é previsto no mínimo 1 hora, no máximo 2, entre jornadas, né? Um intervalo para almoço e descanso ou refeição. Daí tem as convenções que permitem meia hora ou até 5 horas, que nem a questão de bar e restaurante. Nessa questão, caberia, de repente, aumentar esse intervalo? Olha, Jungas, não vejo muito a praticidade de você aumentar o tempo do intervalo, né? Exceto algumas situações específicas, né? Eu acho que nessa situação de você poder utilizar o intervalo como efetivamente usufruído ou como indenizatório, né? Porque a CLT ela é bem específica nisso, né? Ela diz que ou você concede o intervalo ou indeniza esse tempo do intervalo. Então, a partir do momento que tu faz a escolha do procedimento, se é indenizatório ou se vai usufruir, é a forma como você vai remunerar o trabalhador. Essa é a única diferença. O importante na escala ininterrupta é a gente lembrar que 1 hora de intervalo mínimo é quando ultrapassa 6 horas de trabalho diário. Até 6 horas e acima de 4 horas, eu vou ter um intervalo de 15 minutos. Então, majorar o tempo do intervalo, não vejo uma praticidade efetiva de situação que poderia trazer uma solução para o empregador. Pelo menos eu não consegui perceber aqui qual a tua intenção, a pergunta de majorar esse intervalo, porque aqui você está justamente fazendo o contrário, nós estamos discutindo para diminuir a carga horária. Estou aumentando a questão do intervalo, tu diminui a parte que o funcionário fica à disposição da empresa, né? Eu só queria fazer uma colocação, doutor, que a hora indenizatória só é válida para entre jornadas da escala 12 por 36. Então, as outras escalas não é passível de indenização, né? Exatamente. Boa observação. Aquela questão do teu intervalo, de aumentar o intervalo, aí o ideal seria você fazer um sistema, no meu ponto de ver, seria você fazer um sistema de você reduzir as 12, você reduz a quantidade de horas trabalhadas e reduz o número de tempo de intervalo entre uma jornada e outra, tá? Entre uma jornada e outra. Eu acho que o tempo de intervalo, se você aumentar, para a empresa, eu acho que não vai ter o efeito necessário,
porque ela precisa diminuir a quantidade de horas trabalhadas que ela precisa remunerar. Se eu fizer 2 horas de trabalho e ter 2 horas de intervalo e voltar para mais 4 horas, isso não vai mudar o dispêndio financeiro do empregador. Então, por isso que eu acho que o intervalo para majorar não teria esse efeito necessário. E sim, a verba indenizatória é só para o turno ininterrupto de revezamento. As outras jornadas de trabalho de 8 horas diária, 44 semanais, 7 horas e 20 por dia, 5 por 1, 5 por 2, 6 por 1, todas essas eu tenho que respeitar, eu tenho que fazer com que o trabalhador usufrua do período de folga do intervalo. Não é possível suprimir isso. Isso é uma infração à legislação, além de me gerar necessidade de pagamento de horas extras por não respeitar o intervalo, eu posso sofrer fiscalização do Ministério da Economia e do Ministério Público do Trabalho. É bem trazida essa tua informação, Gilberto. Opção por indenizar é só no turno ininterrupto de revezamento, que é essas escalas 12 por 36, ou 6 horas ininterruptas por 24, enfim. Doutor, até agora nós falamos aí sobre adaptação para o Covid, né, da pandemia, e agora eu gostaria de entrar na questão da CLT para nós falar das escalas de trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre o e-book que nós fizemos, né, com o auxílio do senhor, a gente escreveu aí, decifrando as escalas dos funcionários. Nesse e-book a gente abordou bastante a questão aí das escalas, qual que é a mais comum, e eu acho que a parte que mais pega no e-book é a questão que a gente vê que a CLT não existe uma escala específica, né? Ela cabe bastante interpretação. Então, tanto é que existe todas essas questões de adaptações e sempre pensando em efetivar a maior produtividade das empresas, aproveitar melhor a força de trabalho baseado nas atividades, né? Então, agora nós vamos, de repente, começar a falar um pouquinho mais sobre as escalas dos funcionários para conseguir atingir o objetivo aí da massa produtiva das empresas para escolher. Nós temos algumas regras, né, que tem que ser seguida, que é a questão das 10 horas diárias, que não pode exceder 10 horas diárias, não pode a questão aí das 10 horas diárias, tendo as horas extras, nós temos aí o domingo, ele é preferencialmente de descanso, né, o DSR no domingo, mas também não quer dizer que tenha que ser no domingo, né, tem escalas já previstas aí sobre o DSR ser um domingo a cada 7 semanas. Então, nós temos várias escalas que dá para ir para o comércio, para a indústria se adaptar, indiferente do tamanho, né, doutor? Isso que seria importante, tu levar esse conhecimento para mais comércios, mais serviços, né, mais segmentos, está adaptando aí essa escala, né? Exato, Jungles. Um ponto que é importantíssimo é justamente a disseminação de jornada de trabalho. A jornada de trabalho, quando se fala em jornada de trabalho, horário de trabalho, o que as pessoas pensam? 8 horas diárias e 44 semanais, eu vou trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia e 4 horas no sábado. Normalmente as pessoas pensam assim, né? E não é. A legislação, ela estabelece a quantidade de horas por dia e por semana que podem ser executadas, né? E quantidade de horas extras que podem ser exigidas. Dentro desse cenário, indústria, comércio, atacadista, varejista, qualquer tipo de atividade econômica pode buscar, dentro das escalas possíveis, aquela que se encaixa perfeitamente para o seu lucro, para o seu custo-benefício, e principalmente para evitar passivos trabalhistas. Então, muitas situações,
e isso as pessoas muitas vezes não têm essa informação, vou utilizar uma escala padrão na empresa. Quer dizer, eu não preciso utilizar uma escala padrão. Eu posso utilizar várias escalas, várias atividades para cada grupo de trabalhadores, para cada setor da atividade econômica, cada setor empresarial dentro da empresa, eu posso utilizar essas escalas. E para isso, eu tendo um sistema de controle que me permite individualizar, é essencial. E é justamente isso que acaba trazendo dentro desse sistema da IoPoint um controle individualizado. E eu posso trazer todas essas escalas em uma única empresa, para que ela possa buscar o seu custo-benefício e, principalmente, sem risco, com segurança jurídica. Com segurança jurídica. Porque muitas vezes, e isso que os cartões pontos trazem, no sentido de trazer uma segurança jurídica, muitas vezes acabam falhando por diversas possibilidades de alterações em cartão ponto. Então, é importante que se diga que eu tenho diversas escalas, eu posso me adequar a qualquer uma dessas escalas, conforme bem estabelecido e bem trazido aí no e-book. Basta eu ter as informações e fazer o acompanhamento. E lembrar que um dia da semana, nós temos uma jornada de trabalho que pode ser de segunda a domingo. Eu tenho um horário de trabalho, 8 horas diárias e no máximo 2 horas extras por dia, até o limite de 10 horas trabalhadas. Isso para uma escala normal. Veja bem, o material que você estava passando, volta. Jornada de trabalho. Tem escalas normais, escala normal e escala especial. E aí, Júlio, eu posso ter dentro da minha empresa um grupo de trabalhadores que caem dentro da escala normal e grupos de trabalhadores nas escalas especiais, que eu consigo estar fazendo um funcionamento dentro da empresa, inclusive 24 horas, em que o custo-benefício vai ser muito atrativo para o empregador, com segurança jurídica no controle da jornada, evitando passivo trabalhista. Evitar passivo trabalhista, a gente está dizendo de evitar condenações. Porque evitar ações trabalhistas, ninguém evita. Porque o empregado pode ajuizar a ação que ele quiser, quando ele quiser, dentro do prazo prescricional dele. Agora, o passivo, que é uma eventual condenação, vai depender muito do sistema que eu tenho. E nessa jornada de segunda a domingo, um dia eu tenho que definir por DSR, por descanso semanal remunerado. Eu não posso trabalhar 7 dias e aí ter o meu descanso semanal na outra semana. Errado. Eu vou ter um passivo trabalhista, vai me gerar um déficit financeiro aí. Então, eu preciso utilizar a escala correta. Eu preciso ter uma informação, uma consultoria, uma assessoria de como utilizar esses mecanismos aí. Tem escala 5x1, 5x2, 6x1, 12x36. Isso. Uma coisa que eu queria falar é a diferença entre escala normal e escalas especiais. A escala normal, nós temos aí a escala padrão, né, de segunda a sexta ou segunda a sábado, né, que são considerados dias úteis, e é 44 horas semanais. Então, se você trabalhar aí de segunda a sexta, são 8 horas e 48 na semana, de segunda a sábado de meio-dia, 8 horas de segunda a sexta e sábado 4 horas, e de segunda a sábado é 7 horas e 20. Então, isso seria a escala normal, né? Agora, quando o DSR é previsto no domingo. Então, tem muitas pessoas, como ela é mais usada, é mais comum ser utilizada, o pessoal, o senso comum, né, até a própria indicação das contabilidades, porque tem mais, está mais em contato com as empresas, eles utilizam mais dessa escala por ser uma escala que dá preferência para o DSR no domingo. Então, eles utilizam essa lei que está na CLT para dar preferência ao DSR. Mas nós temos as escalas especiais, nós temos a 5x1, que tu tem um DSR, um descanso semanal remunerado no domingo, a cada 7 semanas. Então, essa escala ela vai intercalando segunda, na outra semana é na terça, na outra semana na quarta,
assim até ela fazer o rodízio dela, né? Onde o funcionário vai trabalhar um DSR, ele vai descansar no domingo cada 7 semanas. Então, nós temos algumas escalas também que era previsto, que foi revogada, a 4x2, né, doutor? A 4x2 foi revogada agora pelo... agora deixa eu ver aqui, ela 4x2... Para o TST. Foi revogada pelo TST. Isso aí, ó. Em março de 2019. Então, que ela estava passando, por mais que ela estava dando 2 dias de folga para o trabalhador, né? Ela estava fazendo 11 horas diárias e 55 horas semanais. Então, estava passando, excedendo acima do limite, né? Então, foi cortada essa escala por ver que estava ferindo a questão de 10 horas diárias e 44 horas semanais. Né? Um ponto importante aí, Jungles, só para mim fazer uma interferência aí, desculpa. Assim, ó, o que é importante dizer é que não existe uma regulamentação, uma tabela específica de escala. O que existe eu tenho uma jornada e eu tenho um horário de trabalho, uma jornada semanal, e eu tenho um horário de trabalho máximo diário e semanal. A partir daí, conforme a necessidade específica de cada empresa, foram surgindo na prática sistemas de 6x1, 5x2, 4x2, etc. Foram surgindo sistemas. E o TST, o Poder Judiciário Brasileiro, se viu obrigado a enfrentar essa realidade e, a partir daí, identificar pontos importantes e pontos que não são bem-vindos. O que nós precisamos ter em mente para criar um sistema e entender as escalas? Primeiro, jornada de trabalho, horário de trabalho, 8 horas diárias e 44 semanais, podendo ser exigida 2 horas extras por dia até o limite de 10 horas trabalhadas no dia. Esse é o conceito básico. A partir daí, eu posso desenvolver escalas desde que respeite essa quantidade de horário de trabalho diário e semanal e que eu respeite o descanso semanal remunerado, que preferencialmente é aos domingos. Nós, como países cristãos, temos o costume do domingo a gente reservar para atividades de lazer, atividades religiosas, etc. Mas isso não significa dizer que tem que ser todos os domingos. Porque senão, Júnior, shopping no Brasil não ia funcionar. E shopping funciona quando? Quando é que tem maior atividade em shopping? Feriados e domingos. Em horários diversos, distintos, diferenciados. E aí, para essas atividades, esses horários distintos, nós precisamos ter o cuidado para não implicar uma escala que possa ferir essas condições, que são básicas. Essas condições estão na Constituição. Isso a gente não pode mudar. Agora, se a gente implementar uma escala respeitando essas condições mínimas, dificilmente o TST vai acabar anulando ou dizendo que é inválida. Mas aonde que eu também queria mencionar, antes de passar novamente a palavra, Júnior, uma das situações em que as empresas, os empresários, os empregadores preferem utilizar escalas normais, entre aspas, que não sejam complicadas, que as contabilidades sugerem para se utilizar, é porque nós não temos um sistema de confiança, de controle ponto de 100%, ou uma garantia de quase 100%. Uma garantia de que não vai ter interferência de terceiros, uma garantia que não possa haver modificação e alteração dos horários específicos e, principalmente, que respeite a realidade da prestação do serviço, que respeite a realidade de como o serviço é prestado. E nós podemos perceber que o cartão ponto digital desenvolvido que está sendo desenvolvido e aplicado por vocês, ele traz uma segurança enorme e pode, dentro de cada cartão ponto, Jungas, você trazer a escala específica. Vai procurar, por exemplo, em cartões ponto, seja ele eletrônico,
e aí manual e mecânico pior ainda, esse sistema de escala 6x1, 5x1, que vai ser anotado por uma questão mecânica ou manual, ninguém se entende, ninguém sabe como fazer a anotação, como que nós vamos fazer a inserção das escalas corretas para apurar a quantidade de horas corretas. Qual cartão ponto vai indicar, olha, alerta, tal dia o cartão ponto não foi registrado de forma incorreta, aqui está ultrapassando a condição X, a condição Y. Quer dizer, essa insegurança jurídica vai fazer, daí você vai procurar como empresário, eu quero acrescentar uma escala 7x1, né? 7x1, 6x1. Qual sistema vai me dar essa garantia? Como é que eu vou fazer o cômputo de horas? Como é que eu vou fazer a inserção do descanso semanal remunerado? Como é que eu vou fazer o adicional noturno? Como é que eu vou fazer as horas interjornada, que é entre um dia e outro, as 11 horas consecutivas? Enfim, então muitas situações não são utilizadas por uma questão de insegurança, por uma questão de desconhecimento e até mesmo de estrutura para fazer isso. O que nós vemos é que se tiver que se utilizar dessas ferramentas, dessas escalas hoje de forma mecânica ou manual, você acaba burocratizando demais o processo e acaba chegando aí algumas formas que você não consiga ter uma lisura no processo, né? E baseado nisso, né, nessa interpretação que nós viemos para desenvolver com os nossos algoritmos um sistema onde vai dar essa lisura, um portal de transparência, todas as escalas previstas na legislação, todos esses cálculos já automáticos, né? E aonde a gente consegue controlar 100% a equipe e tratar o funcionário de forma individual. Então, nós podemos aí ter 5 funcionários que trabalham na escala semanal, de 8 horas e 48 minutos, e ter um que trabalha na escala de 24 por 48, ou mais um que trabalha na 5x1. Então, o funcionário a gente vai tratar ele de forma individual, e também nós temos a questão da convenção, né, doutor? Nós temos as convenções que elas são particulares também para cada funcionário, dependendo da convenção, além da empresa, né? Isso. Só para fazer um aporte, a questão da escala 4x2, hoje, ela é de um risco muito grande de utilização, né? Essa escala, a gente não aconselha, até porque o próprio TST mencionou a sua ilegalidade, né, que ultrapassa as condições mínimas, né, como uma condição, como uma regra. Então, essa escala é um pouquinho mais complicada. Todas as demais, eu consigo estabelecer o cartão ponto, eu consigo individualizar, eu consigo apontar a minha necessidade, eu consigo distinguir e permitir que a minha atividade, num horário específico que eu precise, consiga estar em funcionamento sem que eu tenha risco, com segurança jurídica, com critérios e padrões definidos pela lei, que isso não vai me gerar um passivo trabalhista futuro. Então, dentro dessa situação que é importante, além disso que eu queria comentar, o cartão ponto que você falou, mecânico e manual, João, o que normalmente a gente recebe são cartões pontos totalmente rasurados, emendados, modificados, alterados. Qual é a transparência? Qual é a lisura que você vai dar? Qual é a boa-fé que você vai passar para o Poder Judiciário em relação a esse cartão ponto? É extremamente complicado. E aí, se o cartão ponto não é aceito, inverte o ônus da prova. Quem tem que provar o horário e a jornada de trabalho com respeito de todos os intervalos é o empregador. E aí? É o empregador. E aí o passivo trabalhista, às vezes, cresce, vamos dizer, uma empresa, a gente sabe que hoje o registro do ponto eletrônico, ele era 10 funcionários, a obrigatoriedade, né, acima de 10, e agora passou acima de 20, né? Porém, a empresa necessita fazer esse controle de horas extras ou banco de horas, né? Sim, então, e aí... Beleza. É boa a nossa legislação, porque diz assim, tu não precisa registrar. Porém, se tiver aqui para a justiça ser discutido, quem tem que provar é a empresa. Veja bem, eu ainda sou daquela ideia seguinte, ó,
A nossa legislação, ela traz o parâmetro legal. O que é o parâmetro legal para jornada e horário de trabalho? 8 horas diárias, 44 semanais, de segunda a domingo, com os intervalos. Se a gente criar um sistema que respeite isso aqui, com 2 horas extras até o limite de 10, não existe sistema judiciário que vá te condenar. Não tem como. Se você efetivamente fizer isso. Outro detalhe, até 20 empregados, quem tem que provar a hora extra é o trabalhador, não é o empregador. É só quando o cartão ponto é obrigatório que acaba sendo do empregador a responsabilidade. Mas assim, se você tem a possibilidade de ter o controle, por que você vai deixar nas mãos do trabalhador definir essa condição? Você tem que ter o controle ponto. Você tem que ter o controle de frequência. Você tem que passar, inclusive, uma questão de atividade profissional. Quer dizer, a tua empresa tem a profissionalização em relação ao controle de jornada. Porque aí, se eu deixar lá na frente para a prova testemunhal, o que vai vir? Não sei. Não sei. Pode vir qualquer coisa. Pode vir qualquer coisa. E essa qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Pode ser uma prova testemunhal que diga que o trabalhador trabalhou 12 horas por dia, trabalhava 12 horas por dia, sem intervalo. E aí, como é que você vai ter elementos para conseguir desconstruir essa ideia? E outra coisa, como é que você vai saber a testemunha do trabalhador? Como é que você vai saber o que essa testemunha vai dizer? Então, é um risco desnecessário. Hoje, nós temos todas as ferramentas possíveis para o empregador ter um passivo trabalhista mínimo. Claro, desde que na prática a atividade respeite a realidade do contrato. Agora, a CLT permite você fazer um contrato individual que tenha validade, um contrato de compensação de horas, permite você fazer cartões pontos em escalas específicas como essas, diferenciadas como essas, especiais como essa, né? Trouxe a validade dos acordos que são feitos, os contratos que são feitos com o empregado, tem a possibilidade do regimento interno, regulamento interno. Então, quanto mais organizada tiver a atividade econômica, o empresário, se preocupando lá no início do contrato, de ter a documentação correta, de fazer o contrato de forma correta, de ter um controle correto da atividade que o empregado vai fazer, de ter a documentação que espelha essa realidade. Quer dizer, hoje existem muito mais elementos contratuais que permitem dar uma segurança jurídica maior ao empregador. Permite ele de ter maiores possibilidades de se fazer negociação com o seu trabalhador, né? De forma individual, sem a participação do sindicato. Claro que, como nós comentamos antes, devemos respeitar as condições sindicais. Cada sindicato traz a sua particularidade. Cada sindicato traz a realidade de determinada atividade econômica. E isso precisa ser respeitado. Mas o empregador hoje tem, desde o início do contrato, uma forma de controlar, uma forma de se preservar, uma forma de evitar passivo trabalhista que traga um dispêndio financeiro. Tem como fazer isso? É burocrático? Algumas situações, sim. É bastante coisa? Sim. Tem muita coisa que ele precisa organizar. Mas a contabilidade e a parte jurídica conseguem trazer uma segurança muito maior para o empregador, né? Nós temos também situações que se permite fazer a compensação individual, né? Se não tiver previsto na convenção coletiva, nós podemos fazer individual. Então, existem elementos para isso. Existem hoje elementos que conseguem aí superar essa pandemia de forma que vai dar segurança jurídica e diminuir o passivo trabalhista. Agora, falando sobre as escalas especiais, nós demos uma pincelada antes, né, doutor? Nós estávamos falando da escala normal, que é a escala de 44 horas, e daí nós temos baseado em atividades econômicas, aí nós entramos na parte mais complexa, né? Que é as escalas de trabalhos especiais. Então, nós temos aí
Hoje são 4 tipos que competem as escalas especiais. Então, nós temos a 6x1, 5x1, 5x2 e 12x36. Então, a 12x36, nós tínhamos aí, ela era prevista só em convenção, e ela começou a ser ingressada a partir do momento que você consegue respeitar as 11 horas intrajornadas, né? Interjornada, entre um dia e outro. Se você respeitar isso aí, aí dentro dessa escala 12x36, você tem esses intervalos todos neles inseridos nessa pausa de 36 horas, né? Nessa pausa de 36 horas. Então, aqui é importante justamente isso, né? Que está incluso as questões dos intervalos dentro desse repouso de 36 horas aí, né? Que é 12x36, é uma escala excepcional, é uma escala que pode ser utilizada e todos os intervalos estão computados dentro dessas 36 horas de folga aí, de turno ininterrupto, né? Pela Constituição seria 6 horas, agora a CLT permite 12x36 desde que seja por convenção e acordo coletivo. Então, eles pode se estabelecer também esse critério. Tem a 6x1 também. Essa escala 12x36, doutor, ela é mais aplicada na questão da saúde, saúde, segurança, o que mais que seria assim de uso comum dela? Pode se utilizar na saúde e segurança, na questão de frigoríficos, laticínios, também pode ser utilizada dependendo da demanda e dependendo da característica da laticínio dos frigoríficos, pode se utilizar 12x36. Uhum. E é nessa escala que cabe aquela hora indenizatória, né? E você não precisa, mediante acordo, você indeniza aquele horário de descanso entre jornadas, entre as 6 horas que teria uma hora de intervalo, e a pessoa ali, o funcionário trabalha as 12 horas direto e é indenizado no final do mês com o salário daquela 1 hora trabalhada, né? Uma hora que não desfruta do seu intervalo. Isso, detalhe ali que na questão da 12x36, Gilmir, de frigorífico, laticínios, depende da atividade que vai ser exercida internamente, tá? Não é para toda e qualquer atividade, porque frigorífico, laticínio é uma situação um pouquinho diferenciada pela questão de risco ergonômico, o risco à saúde e segurança do trabalhador, tá? Então, aqui tem os limites que envolvem no frigorífico e laticínios, né? Shoppings também é uma atividade que pode ser utilizado, mas é muito difícil, muito difícil. Essa escala mesmo é na segurança e saúde, né? Posto de combustíveis também. Nós temos aqui na nossa região, aqui em São Miguel região, tem convenção coletiva que estabelece sobre isso, tá? Trabalhadores de postos de combustíveis também tem escala 12x36, mas é mais no setor público. Iniciativa privada também pode se utilizar, que é o caso aqui, né? Hospitais, enfim. Mas o setor público tem segurança pública, né? Utilizar esses critérios de 12x36. Vou falar aqui da 6, então, da 6x1. Trabalha 6 dias direto, um DSR durante a semana e mais um domingo durante o mês. Então, essa aqui é aquela jornada que o funcionário descansa, tem o DSR dele durante a semana, ou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, né, num dos dias da semana. E além daquele dia da semana, ele tem mais um DSR, mais um domingo de descanso ao mês. Porém, quando ele tem o domingo de descanso ao mês, ele não perde o DSR durante a semana, né? Isso, exatamente. Ele vai ter, digamos assim, é um bônus que ele tem dentro da escala 6x1, de um domingo por mês, coincidir também com o descanso semanal remunerado dele. Então, nesse caso, ele vai trabalhar 6 dias, folga 1, e naquela semana que ele tem o domingo de folga, ele vai ter o domingo e um outro dia na semana. Essa escala é mais utilizada em bares, restaurantes, hotéis e similares, né? Exatamente. Shopping também se utiliza dessa escala, né? Também.
por trabalhar no domingo, eles fazem bastante. A gente vê, é mais comum essa escala ser utilizada em shopping do que 5 por 1, né? Até mediante Sim. cálculos que tem que ter 5 por 1, as jornadas. Então, apesar que 5 por 1 potencializaria mais a força de trabalho, né? A força produtiva. A única questão é que ultrapassa aquele limite de horas, né, trabalhadas no dia e na semana. Então, eu tenho que ter dessas duas ponderações, né? Eu tenho que trabalhar com o horário diário, com o horário semanal e o que pode exceder. Né? Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter nessas escalas especiais aí. Então, trabalha 5, tem um dia de descanso semanal, né? E um domingo a cada 6 semanas. Nós temos uma pergunta aqui do Edar Aidet, doutor. Se esse DSR for no domingo, se o DSR for no domingo, nós não temos daí o descanso durante a semana, né? Se o DSR já for no domingo? O que deu para entender aqui esse DSR for no domingo. Daí ele não tem essa bonificação. Por que existe esse um domingo durante o mês? Por que existe esse um domingo durante o mês? Porque nós temos como costume, e costume é visto, entre aspas, como lei no Brasil, de se utilizar o domingo como um dia do descanso semanal remunerado. Então, pelo menos um DSR no domingo precisa existir. E aí, nessa escala 6 por 1, né? Isso. Se esse domingo for, se o DSR já for no domingo, ele já tem esse costume sendo respeitado e já usufrui do domingo. E aí não precisa ter uma bonificação. Lembrando que essa escala 6 por 1, ela contempla 7 horas e 20 de trabalho diários, né? Porque ela vai trabalhar 6 dias direto, né? E ter um de folga. Então, ela não é uma escala de 8 horas que excederia as 44 horas. Exatamente. Assim certo? Como a 5 por 1. A 5 por 1 também é a mesma situação. Aí, ó, onde está ela. Então, a 5 por 1, tu trabalha 5 dias direto e tem um DSR. E a cada 6 semanas, um domingo vai ser de DSR. E ela é 7 horas e 20 de trabalho diário. Também, ela também contempla as 2 horas extra que tu pode fazer, né? Não passando das 2 horas e nem passando das 10 horas. No caso das 7 horas e 20, doutor, se eu chegasse nas 10 horas, eu passaria das 2 horas diárias extra. Eu não poderia. Eu tenho que respeitar. Não poderia. Você tem que respeitar as duas condições. São 2 horas extras por dia até o limite de 10. São 2 condições que eu preciso respeitar. Por isso que eu digo, se a gente souber a base, respeitar a base, nós não vamos ter passivo trabalhista, independentemente da escala que a gente tiver, desde que a gente tenha um controle efetivo e correto sobre isso. Uhum. Tá. E outra situação se eu tiver feriados no meio da 5 por 1, ele conta igual Ele conta igual? Eu trabalho direto, né? Sim. Você vai trabalhar direto o 5 por 1, independentemente se é feriado ou não, porque você já tem 2 dias na semana de descanso. Uhum. Legal. Essa era uma dúvida bem bacana e bem pertinente. O feriado você vai trabalhar igual, né? Porque é uma escala diferente. Feriado na 8 horas diárias e 44 semanais, eu não trabalho no feriado. Eu não trabalho no feriado. Nas outras escalas especiais, aí o sistema é diferente. Nessa escala 5 por 2, doutor, a gente vê que são para jornadas que podem ser menor a 44 horas, né? E é mais flexíveis. A gente tem aí a questão de professores, CLTistas. Então, eles trabalham 5 dias na semana e folgam 2 de descanso. É uma escala bem fácil também, né? De ser analisada, é uma escala aí bem tranquila. E às vezes o pessoal quer encaixar
a gente vê algumas empresas que querem encaixar nesses professores ou nessa parte de ensino ou até mesmo funcionários que vão fazer menos horas, tentar encaixar na escala semanal, né? E acaba tendo 44 horas e não consegue encaixar o turno deles na jornada de trabalho, né? E o importante aqui é o seguinte, ó, que na escala 5x2, né, questão do feriado e domingo, eu preciso respeitar a condição, se eu tenho de pagar em dobro, né? Sim. A 5x2, respeitar é igual à escala semanal. Ela segue as mesmas regras da escala semanal, porém, a jornada de trabalho pode ser reduzida, né? Isso aí. Bem fácil do entendimento dela. A escala é mais simples, né? Isso. A 12x36, que a gente comentou antes, né? 12 horas de trabalho, 36 de descanso, 1 hora de intervalo. E a gente fala também aqui da questão que ela pode ser indenizada, né? Isso. E agora nós chegamos nas escalas das convenções coletivas. A 24x48, ela é uma escala onde também a 4x2 é prevista só em convenção, né? Isso. E daí a gente... Exatamente. Previsão em convenção coletiva, dadas as peculiaridades de cada atividade, né? A única questão é que não posso ultrapassar aquele limite. Por isso que o TST entendeu, né, de não utilizar essa escala 4x2, porque pode ser realizada uma atividade até de 11 horas diárias e 55 horas semanais. Então, esse que é o detalhe importante. Agora, se eu tiver a escala 24x48, em que eu consiga respeitar os limites legais de horário de trabalho, aí eu consigo ter uma validade nela, porque está previsto em convenção coletiva. Em acordo individual, 4x2 vai ter problema. Acordo individual, escala 24x48, vai ter problema. Essa você não vai conseguir ter fundamento e sustentar juridicamente essa escala. Coletivamente, eu consigo estabelecer os critérios específicos para isso, como que ela vai ser desenvolvida, não ultrapassar o limite legal diário, nem semanal. Então, aí eu tenho como definir por padrão em convenção coletiva. Uhum. Bem bacana. Essa escala ela é bastante aplicada na questão de segurança, né? Segurança pública, a questão de segurança, a questão de plantões também, na parte de saúde, né? Mas saúde, então médicos, né? Teria mais algum setor que seria aplicado? Como? Mais algum setor, assim, que seria aplicado, alguma questão de extração, de as minas, que o pessoal demora bastante tempo para entrar nas minas, ela teria alguma coisa para ser aplicado, né, nesse setor de extração mineral? Não, 24x48 eu não sei te dizer especificamente, Júlio, porque é uma atividade que não faz parte aqui da nossa região, e eu não tenho muita questão prática nisso. Mas eu creio que não, porque deve ter regra específica pela quantidade de horas que pode ser executada e os intervalos. E até mesmo, de repente, pela exposição ao material, né? Exatamente. Eu acho que essas escalas não se aplicariam por uma questão de saúde. Normas de saúde e medicina do trabalho. Show de bola. Aqui dá entrar um pouco mais na questão do DSR, né? DSR é o descanso semanal remunerado. Além de descansar, a folga compõe o salário do empregado. É aí que mora a situação que bastante empresas e os funcionários também não sabem, né, doutor? Que o domingo, né, que é o descanso semanal remunerado, ele é pago pela empresa, né? Então, para o trabalhador em casa. Então, o trabalhador, ele tem o direito, quando ele é contratado, ele já tem o direito a esse DSR. Porém, existem algumas coisas que faz o trabalhador perder esse DSR. Ele perde o direito de recebimento, né? Não quer dizer que ele perde o direito de desfrutar do DSR, né? Nós temos, toda semana, cada 7 dias, nós temos o DSR, né?
E se o trabalhador faltar 2 horas durante a semana, vamos dizer, horários pequenos, que somem 2 horas de falta ao trabalho, ele perde esse DSR mais os horários faltantes. O descanso semanal remunerado são 24 horas consecutivas em um dos 7 dias da semana. Tem que ser num dos 7 dias da semana, tem que ter o descanso de 24 horas consecutivas, tá? E ele está diretamente relacionado com a frequência ao trabalho. Então, o salário pago por mês está incluso o DSR do trabalhador. E aí, ele faltando durante a semana, ele tem desconto das faltas dessas horas do dia, ou dos dias que ele faltou, mais o DSR. Agora, o descanso ele tem direito a ter. O descanso é obrigatório. Essa questão do DSR aí é bem complexa também quando a gente fala na questão das horas trabalhadas na semana. Nós temos 3 escalas semanais, que é a escala de 8h48, de segunda a sexta, que prevê uma antecipação do sábado, né? Isso. E caso nós tiver um feriado no sábado, o funcionário deve mudar a jornada de trabalho dele para 8 horas? Sim. Ele não poderia trabalhar 8h48, porque o sábado já é feriado. O sábado é feriado, então ele não trabalha. Se ele trabalha de segunda a sexta para não trabalhar no sábado, significa dizer o seguinte, ó, quem trabalha 8h48, entre aspas, trabalha no sábado. Está contando o trabalho do sábado. Então, se o sábado é feriado, durante aquela semana não pode contar. Senão será hora extra. Se eu trabalhar 8h48, então eu vou contar esses 48 minutos diários, de segunda a sexta, para hora extra. Como hora extra, isso aí. Bem bacana. Também tem a questão quando tu não está em banco de horas, que a gente está fazendo os cálculos aqui no sistema, que é a situação que você faltou 2 horas de DSR na segunda-feira, chegou 2 horas atrasado, né, na empresa, perdeu o DSR. Só que durante a semana, você fez horas extras. Então, em vez de tu completou 42 horas normais, mas fez 3 horas extra. Então, totalizando aí 45 horas de trabalho. Mas 3 horas foram extra. Essas horas extras, elas podem contar para complemento do DSR ou não? Na verdade, ele não vai ter perda do DSR, né? Porque como ele compensou é a hora trabalhada, né? Então, o empregador precisa utilizar o critério de, se ele descontar do salário, desconta o DSR. Se não desconta do salário, não desconta o DSR. Então, vamos dizer, doutor, que eu trabalho 8 horas e 48 minutos e somou 43 horas na semana de trabalho, 42 horas na semana de trabalho. E as horas excedentes, as 8 horas e 48, foram para o banco foram para a hora extra. Essas horas extras que eu trabalhei a mais, conta para compensar no horário normal, mesmo o funcionário não estando no banco de horas? Não, no banco de horas ele está, porque senão não vai essas horas para o banco de horas. Não, ele vai para hora extra, né? Sim. Ele vai receber hora extra. Isso. Não vai ter a compensação. Isso não aí. Pode utilizar as horas extras para não perder o DSR. A única forma é o sistema de compensação. A única forma é o banco de horas, né? Que com a medida provisória 927 facilitou essa questão, porque pode ser um acordo individual com o trabalhador, né? Trabalhadores, inclusive horas negativas, né? Então, ele ficou em casa naquela semana, aqueles 15 dias que ficou parado, ou agora que está fazendo, está indo para horas negativas. Quando ele vir trabalhar, ele consegue fazer o desconto, né? Isso aí. Ok. Vamos ver aqui. A perda a gente já falou.
Intrajornada, intervalo interjornada. Ah, essa questão aqui das 11 horas, doutor. Interjornadas. Se o senhor puder dar uma explanada para nós. Aqui o intervalo interjornada é entre um dia e outro de trabalho, né? Entre as jornadas de trabalho. Entre as jornadas de trabalho, eu tenho que ter 11 horas consecutivas. Quando eu encerro o meu horário de trabalho na segunda, eu só posso voltar a trabalhar 11 horas depois. Se eu não respeitar, essas horas que não foram respeitadas passam a integrar como hora extra. Então, são 11 horas entre um dia e outro. Isso significa dizer que quando eu encerro uma semana de trabalho, eu tenho 11 horas entre um dia e outro, mais 24 horas do descanso semanal remunerado. Então, entre o último dia trabalhado da semana e o meu descanso semanal remunerado, eu só posso voltar a trabalhar 35 horas depois, sob pena de eu ter que pagar a hora extra. Então, mesmo eu começando, vamos dizer que eu comece antes na segunda, vai começar 6 horas, que não contempla aí horário noturno. Se eu não respeitar esse descanso de 30, né? Eu vou ter que pagar a hora extra mesmo ele iniciando antes isso, né? Exatamente. Então, quando eu, por exemplo, se o meu DSR for no domingo, eu tenho que parar, encerrar minhas atividades no sábado, contar 35 horas e aí voltar a trabalhar na segunda-feira. Então, dá 0 hora de sábado para domingo e 0 hora de domingo para segunda, 24 horas é o DSR. Então, se eu parei de trabalhar às 20 horas do sábado, eu vou contar 21, 22, 23, meia-noite, 4 horas. Mais as 24 horas do DSR, 28. À meia-noite de segunda, eu volto a contar mais 7 horas para fechar as 35. Só vou poder voltar a trabalhar às 7 horas da manhã de segunda-feira. Se eu voltar antes, é hora extra. Eu conto para o banco de hora, para hora extra. Se eu tiver em banco de horas... Detalhe, essa hora extra dos intervalos intra e interjornada não pode ir para banco de horas. Porque são horas de intervalo. Essas não tem como ir. Do descanso, sim. Do descanso eu posso jogar. Agora, intervalo intrajornada e interjornada eu não tenho como compensar. Então, tem regras ainda para o banco de horas. Isso é. Doutor, estamos aí chegando a 1h17 de transmissão, de live. Vamos ver se nós temos mais alguma conclusão. Lembrando aqui que nós tivemos a orientação do Rudinei Almeida dos Santos, que vai estar com nós aqui na quarta-feira, né, o contador. Aí a 20 anos de experiência. E o doutor Alex Delevati, 23 anos de experiência em Direito do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho, docente, profissional aí com o escritório de escritório jurídico de advocacia aqui na região aí, dando suporte ao nosso consultor, né? A gente chama ele de Yoda aqui na IoPoint, onde nós estamos falando aí, que nem o próprio e-book fala, né? Nós temos decifrando as escalas dos funcionários. Então, a IoPoint está trabalhando cada vez mais para deixar esse processo mais simplificado, mais simples, né? Então, de forma a trazer lisura para o processo. Doutor, mais alguma facilitar que nós podemos fazer? Não, acho que o critério, acho que as situações são essas e o importante é que se tivesse essa conscientização, né? Hoje, horas extras, intervalos, escalas de serviço, tomam conta de 80%, 85% das ações trabalhistas. Então, é um ponto importante, é preciso ter o cuidado, é preciso ter as ferramentas necessárias, as ferramentas corretas, orientações precisas sobre determinados assuntos. Então, essa ferramenta que a IoPoint está promovendo é uma ferramenta segura, é uma ferramenta
que traz a transparência necessária, que traz a segurança necessária, e, detalhe, traz sem qualquer rasura, sem qualquer emenda e de forma individualizada. Quer dizer, o gestor tem o controle individualizado de todas as atividades executadas pelo seu trabalhador e, consequentemente, ao final do mês, terá decifrado toda a jornada de trabalho, a carga de demanda que acaba tendo financeiramente em relação a esse empregado. Sim. Doutor, só fazendo uma colocação para amanhã, né? Nós vamos ter o Nicolau da Rosa, ele é empresário aqui da cidade, consultor há 20 anos já, e o tema vai ser estratégias para melhorar o cenário econômico das empresas na pandemia. Então, amanhã a gente vai falar sobre economia, sobre visão, cenários e como as empresas estão impulsionando aí e se adaptando, né? Porque eu tenho um ditado que eu falo, e Darwin já falava, o mundo ele não é nem do mais forte, nem do mais inteligente, é do mais adaptativo. Eu acho que essa live que nós fizemos hoje, essa semana que a IoPoint está proporcionando aí, é para a gente se adaptar, achar formas, que nem o senhor falou, que nem o doutor falou, achar formas de entendimento, porque nós temos uma pandemia aí de nível mundial que nunca, acho que nós tivemos aí poucos casos que viveram a peste negra, né, a peste espanhola, e que estão vivendo essa pandemia. Então, é uma coisa nova para nós e que nós saiamos melhor do que como nós entramos dessa pandemia, né? Exatamente. Essa é uma experiência de vida que a gente precisa estar passando e a gente precisa superar, a gente vai superar e a gente precisa sair melhor. Se a gente continuar o que era ou piorar, né, aí a situação é degradante, né? E essa semana é muito importante essa atitude, essa iniciativa de vocês, né? O Nicolau, uma grande pessoa, um grande profissional, assim como o Rudinei, as pessoas que vão participar aqui durante a semana. Então, é essencial que se compreenda esse processo, né? E essa oportunidade que está sendo repassada de informação que a IoPoint está preocupada a trazer para todo mundo. Então, agradeço o convite, a participação, e estamos aí para o que precisar, para a gente poder construir uma situação melhor do que a gente tem até hoje. Ok, doutor, obrigado. Lembrando que o e-book que nós desenvolvemos aí da IoPoint, junto com o doutor Alex Televati, o Rudinei Almeida dos Santos, o contador, com toda essa experiência, ele está disponível para download lá no site da IoPoint. Quem não tiver acesso ou quiser esse material, pode deixar nos recados aqui, a gente vai postar o link. É só entrar lá, baixar. A gente vai manter atualizado aquele material ali para auxiliar a todos vocês que possam aí fazer essa questão aí das escalas de trabalho e que melhor ajuste, né, para impulsionar a força produtiva que nós precisamos aí para retomar o Brasil. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação aí e vamos continuar nosso trabalho, que eu acho que nós, cada um botando um tijolinho aí, nós seremos melhor, né? Tá desabilitado o microfone, doutor. Deixa eu ver aqui. Bem embaixo tem um microfone aqui, mute. Nada. Tá tranquilo. Obrigado, doutor. Nós estávamos no final da live aí. Os agradecimentos no finalzinho deu. Já está o link disponível para download do e-book, tá? Obrigado ao pessoal aí que está nos auxiliando e baixando aí, botando aí o material. Lembrando que amanhã, às 8h48, estamos de novo ao vivo aí com o Nicolau da Rosa. Um abraço, doutor. Até amanhã. Um abraço para todo mundo aí. Boa semana.